Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar do Pacto Nacional do Judiciário pela Sustentabilidade, lançado pelo CNJ recentemente. O pacto é um compromisso dirigido a 91 tribunais do país e que trabalha com um conceito conhecido internacionalmente como ESG, a sigla em inglês que representa 3 noções: meio ambiente, responsabilidade social e governança. Essas 3 questões podem ser aplicadas não só ao mundo corporativo, mas também ao chamado terceiro setor e ao próprio setor público. Como afirma o conselheiro Guilherme Feliciano, presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do CNJ. Evidentemente, seguindo de perto as diretrizes da Resolução 400, que se baseia ali, né, nos princípios da administração pública e da ordem econômica, portanto, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e, neste sentido, na perspectiva de uma existência digna para todos, né, jurisdicionados e integrantes do Poder Judiciário, e, da mesma forma, o artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e nessa linha também alcança o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e, inclusive, o meio ambiente do trabalho, nos termos do artigo 200, inciso 8º da mesma Constituição. E, por fim, é importante que se diga, a sustentabilidade também é uma ideia que necessariamente se alinha com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, em todas as dimensões desse desenvolvimento: econômica, social, ambiental e institucional. Nesta sessão do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, falou especificamente da questão ambiental. Lembrou que os tribunais brasileiros estão se comprometendo a descarbonizar suas atividades totalmente em, no máximo, 6 anos. Isso significa, por exemplo, otimizar o uso de recursos naturais, implantar sistemas fotovoltaicos e executar projetos de reflorestamento. É o programa Justiça Carbono Zero. Um programa que se insere no Pacto pela Transformação Ecológica que celebramos com os outros 2 poderes da República e que é, na verdade, uma divisão de responsabilidades para todos nós enfrentarmos a dramática situação da mudança climática no país. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Ele é também gestor do Programa de Sustentabilidade do TRT-13. Kathleen Feitosa, especialista e professora de Gestão Sustentável, ela trabalha nessa área há 27 anos. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Kathleen. Na verdade, esse pacto, lançado agora em outubro, teve uma longa gestação. Se não me engano, quase 10 anos de trabalho para se chegar lá, não é isso? O pacto, na verdade, é resultado de um trabalho construído desde 2015 com a Resolução 201, quando nós editamos a resolução que cuidou da criação das unidades de sustentabilidade e do plano de logística sustentável, que talvez seja um dos grandes instrumentos que viabilizem o levantamento para os inventários de gases de efeito estufa. Então, foi um processo de construção lento, mais consistente e muito consubstanciado, que trouxe uma mudança de padrão cultural ao longo dos anos, né? Houve necessidade da gente atualizar essa resolução, que veio por meio da Resolução 400 de 2021. Então, esse processo está em constante processo de evolução normativa, né? Para que os tribunais possam se adaptar
adaptar a todas essas mudanças que vieram ao longo do tempo, e tem necessidade da gente se adaptar frente às responsabilidades do Estado com relação ao cuidado com o meio ambiente e também às mudanças climáticas que estão batendo a nossa porta e que cada um de nós deve colaborar para minimizar o impacto negativo de suas atividades. E, Kathleen, a liderança do pacto é do CNJ, mas é uma construção coletiva, não é isso? Tem a participação dos tribunais de todo o país. Com certeza, porque a política de sustentabilidade ela traz diretrizes para que cada tribunal implemente particularmente as suas medidas voltadas tanto para questões ambientais como questões sociais, enfim, todas as dimensões da sustentabilidade. A gente, nesse quesito, deve ter um olhar 360, mas esse esforço conjunto, Guilherme, é muito importante para que a gente possa mostrar a força do judiciário no processo de transformação ecológica do país. E, Max, o TRT-13, o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, é pioneiro nesse assunto, se não me engano. Me parece, inclusive, que as experiências do tribunal ajudaram a construir o pacto assinado agora em outubro. É isso mesmo? Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da história do trabalho do TRT nesse caso. O pacto do Poder Judiciário, que foi lançado na Conferência Internacional de Sustentabilidade recentemente em Brasília, e em seguida nós já tivemos a Resolução 594 do CNJ, que trata do Programa de Carbono Zero. Então, agora, nesses normativos, nós temos, Guilherme, indicadores, nós temos metas, nós temos prazo. Então, a alta cúpula do Poder Judiciário passou para os tribunais agora prazo para execução de ações efetivas com relação a esses temas. E o TRT-13, de fato, em alguma das ações, principalmente viés ambiental, viés social e cultural, no início de 2023, começou a empreender diversas ações práticas que já têm bastante resultado com relação aos temas que eu acredito que vamos falar mais oportunamente. A questão da sustentabilidade, Max, envolve 3 eixos. O eixo da ambiental, o social e de governança. O pacto trata dos 3. É isso mesmo, Max? Exatamente, Guilherme. A gente, quando trata do ESG, que é o que você se referiu, o pacto engloba todas as 3 etapas de governança ambiental e social, mas também é importante que a gente trate do viés de sustentabilidade, um conceito que veio antes do ESG, que ele inclui também o financeiro, né? Então, a gente, quando está pensando em sustentabilidade, a gente precisa estar ligado no meio ambiente, estar ligado nas pessoas, estar ligado na cultura e estar ligado na parte financeira e econômica. E sim, tanto o pacto quanto o programa de carbono zero do CNJ, ele inclui o ESG como sendo o núcleo e a peça mais importante e fundamental que a gente precisa perseguir com relação ao controle tanto das pessoas, quanto do meio ambiente, quanto da parte cultural e financeira. Kathleen, acho que a gente pode agora particularizar cada um desses 3 eixos que nós citamos. O que a senhora destaca no pacto assinado em outubro? Talvez o ponto mais forte da resolução 594 do CNJ com relação ao ambiental é justamente o projeto de descarbonização do Poder Judiciário. E isso veio ao encontro do Pacto de Transformação Ecológica, assinado em agosto pelos chefes dos 3 poderes. Assinado no Palácio do Planalto, com o presidente da República, o presidente do Congresso, várias autoridades ambientais, o ministro Barroso, né? Então, dali saiu um compromisso dos 3 poderes, né? Voltado para também 3 eixos. E um deles, justamente, é a questão voltada para a transição energética e a responsabilidade de cada um nesse processo e minimização dos impactos negativos. E o judiciário, como sempre, é muito assertivo, inovador, né? Saiu na frente com o Pacto pela Sustentabilidade, resultado desses 10 anos de trabalho, e foi muito feliz na
na promulgação de uma resolução que trouxe a necessidade, a obrigatoriedade de descarbonização dos seus processos de trabalho, trazendo 3 escopos: escopo 1, 2 e 3, com uma metodologia padronizada internacionalmente, já utilizada por diversas instituições, na qual os tribunais podem avaliar as suas atividades e fazer o devido plano de compensação ambiental. Então, claro que esse processo de descarbonização não é um processo fácil de ser implementado. Ele vem por meio da adoção de diversas ações, que vai desde a abolição do copo plástico, o uso dos combustíveis, a abolição do combustível fóssil, a adoção do combustível renovável, enfim, é uma avaliação de todos os seus processos, né? E com esses dados em mãos, nós podemos refletir sobre as melhores ações a serem aplicadas para diminuir esse impacto negativo. Max, e o TRT-13, o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, tem uma contribuição importante nessa área ambiental. Eu pediria que o senhor nos falasse rapidamente sobre isso, por favor. Com auxílio da Fundação Getúlio Vargas, nos inscrevemos no Programa Brasileiro de Gás de Efeito Estufa, o PBGHG, e fizemos o nosso inventário em 2023 com o escopo 1 e com o escopo 2. Esses 2 escopos, para ser um pouco menos técnico, ele trata da combustão estacionária, das combustões móveis e da parte de energia elétrica, em resumo. E o tribunal detectou, Guilherme, que em 2022, fizemos isso em 2023, nós emitimos 270 toneladas de gás carbônico equivalente na atmosfera. Imediatamente, diante dos dados, o que é que cabe ao Poder Judiciário? Começar a fazer um plano de compensação imediata para que essa emissão seja diminuída no ano seguinte. E o tribunal tomou algumas iniciativas, muitas delas de decisão política do desembargador presidente Tiago, muito forte. Por exemplo, o tribunal vetou o abastecimento de combustível a gasolina, só para ter uma ideia. Em março de 23, abastecemos 1.900 litros de gasolina e em abril de 23, a gente abasteceu 0 litros de gasolina de um mês para outro mês através de normativos. Renovamos a frota do tribunal. 20 automóveis que era movido a gasolina foram doados, foram desfeitos, logicamente, e foi comprado veículos híbridos. Trocamos todas as lâmpadas do tribunal por lâmpadas LED. Trocamos 92 ar-condicionado que tinha o gás de refrigeração, que não era o gás ecológico. Fizemos com os ar-condicionados essa ação, fizemos um normativo para a gente regular a quantidade de impressoras por unidade no tribunal. Hoje a gente tem 2 impressoras por gabinete desembargador e a cada 15 computadores, uma impressora. Isso a gente tem uma redução de energia elétrica, redução de consumíveis como toner, por exemplo. E tivemos outras iniciativas. Quero destacar que no ano seguinte, ao fazer a nova edição do inventário de carbono do tribunal, nós reduzimos em 149 toneladas de gás carbônico equivalente. E, Max, a gente sabe que são 3 eixos, um deles é o social. Eu lhe peço que nos explique como é que se ataca a questão social dentro do Pacto pela Sustentabilidade. Mas vou pedir que o senhor faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do Pacto Nacional do Judiciário pela Sustentabilidade, lançado pelo CNJ recentemente. Os nossos convidados são Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, e também Kathleen Feitosa, especialista e professora de Gestão Sustentável. Max, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que o senhor aborde o assunto agora. É sobre a questão social, um dos 3 eixos do Pacto pela Sustentabilidade. O que é exatamente esse eixo social? Por favor. Vislumbra o Pacto Global, que a gente trabalhe, por exemplo, com equidade de gênero nos tribunais,
que a gente consiga fazer a equidade de gênero na distribuição das funções comissionadas, no cargo em comissão, que a gente consiga ter equidade de raça, que a gente consiga valorizar e empoderar as mulheres e as mulheres negras, que a gente consiga trazer para dentro do tribunal o segmento de quilombolas, que a gente consiga trabalhar no tribunal com as comunidades indígenas. O Pacto Global traz a discussão do Poder Judiciário, mas sim já com políticas explícitas existentes de você tratar esse pessoal através de, por exemplo, estágios, através de, por exemplo, jovens aprendizes, através de, por exemplo, trabalhos nas comunidades do tribunal, dando suporte, do tribunal coordenando pelo nome que o Poder Judiciário tem tão forte, de outras parcerias como o SEBRAE, como o IESP, como muitas outras, para que a gente possa atender e chegar mais próximo dessas pessoas. Esse é o viés social que o Pacto Global vislumbra e pede que os tribunais arregassem as mangas e pensem com relação a isso. E, Kathleen, um terceiro eixo é o chamado eixo da governança. Eu lhe pediria que explicasse exatamente o que ele significa e como é que se trabalha essa questão. Quando a gente fala de governança, eu preciso olhar para o meu planejamento estratégico, para o alinhamento dos meus planos setoriais, né? Se tudo que eu estou comprando e estou adquirindo faz sentido para a minha organização, quais são os objetivos estratégicos que eu quero atender diante das perspectivas, sociedade, recursos, enfim, é um olhar da organização para dentro de si, e também um olhar da organização para a sociedade, atendendo os objetivos que se propõe diante de sua existência. É muito importante, porque sem governança a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Porque fica uma instituição solta, né? Sem meta, sem objetivo, sem diretriz. Então, quando a gente fala do ESG, a gente olha para todas essas dimensões, ambiental, social e de governança, trazendo uma maior responsabilidade da organização. E acredito que os próximos passos será a gente fortalecer esse processo de descarbonização, que não é um processo simples, não é um processo fácil, né? Precisa de bastante num trabalho comunitário de conscientização e sensibilização. E a partir, então, desse grande levantamento que está sendo feito em cada unidade judiciária, a gente reduzir o tamanho da nossa pegada de carbono, né? Reduzir o impacto ambiental negativo, melhorando os processos de trabalho, trazendo mais eficiência na produção, no dia a dia, na produtividade, mais qualidade de vida para os servidores no dia a dia, porque nós temos que ter um olhar muito especial para o principal ativo do judiciário e de qualquer organização. Qual é? As pessoas. Né? É o corpo funcional. Então, todo esse processo, ele visa melhorar, aperfeiçoar não apenas os nossos processos de trabalho, mas também as nossas entregas para a sociedade. Então, a tendência é um aperfeiçoamento. Agora mesmo nós tivemos o primeiro encontro nacional voltado à população de rua, que é um compromisso que o Judiciário firma em ter um olhar, né, que cuide dessa população extremamente vulnerável e que, inclusive, né, faz parte, né, atende aos princípios da Resolução 497, que trata da empregabilidade para mulheres em situação de vulnerável. Nós temos comitês voltadas para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, para migrantes e refugiados. Então, veja, o Judiciário, ele sai na frente quando ele tem esse olhar mais amplo, mais elástico, mais plástico, voltado para as pessoas. E não apenas um olhar para quem ele está atendendo, mas também um olhar interno, quando a gente fala de participação institucional, levantamento com relação à equidade, à raça, né? Questões de raça e gênero. Então, é muito importante que cada tribunal perceba qual é o seu papel e até onde pode ir, sempre com aquela visão de que eu posso fazer melhor sempre, né? Para que a gente possa implementar boas práticas voltadas para as pessoas. Pessoas felizes, mais processos produzidos,
a sociedade é melhor atendida e a gente consegue aí evoluir de uma forma muito saudável, promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com Marcos Frederico Feitosa Guedes Pereira, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, e também com Kathleen Feitosa, especialista e professora de Gestão Sustentável. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o dever de reconhecer e retificar o atestado de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Na causa mortes dessas pessoas, passará a constar a seguinte informação: morte não natural, violenta, causada pelo Estado a desaparecido no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. Na mesma sessão, o CNJ instituiu a política judiciária de atenção às comunidades quilombolas. O objetivo é assegurar o acesso à justiça para as comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, como o reconhecimento dos direitos de posse, propriedade e titulação de territórios tradicionais. Magistrados e funcionários do Judiciário participaram da 4ª edição da Caminhada Negra em 11 capitais do país. Em Belo Horizonte, as pessoas puderam conhecer a rica contribuição dos negros à história da cidade. A ministra Edilene Lobo, do TSE, disse que conhecer a verdade do passado ajuda a desconstruir a cultura racista. Eu fico muito feliz de ver a justiça, o judiciário, fora dos fóruns, a justiça na rua. Por isso que caminhar na rua com as pessoas negras, para as pessoas negras, é um movimento de respeito, de afirmação e principalmente de reparação desse esquecimento dessa grande maioria brasileira. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje o CNJ nas redes traz várias novidades que movimentaram o Poder Judiciário nessa última semana. Nos dias 2 e 3 de dezembro, teve a 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Durante esses dias, os representantes dos 91 tribunais brasileiros discutiram os avanços, desafios e conquistas de 2024. Além disso, teve o lançamento do novo portal de serviços do Poder Judiciário, o jus.br, e a entrega do Prêmio CNJ de Qualidade 2024. Falando nele, o jus.br, o novo portal unificado da Justiça, reúne os principais serviços em um único lugar. Desenvolvido pelo programa Justiça 4.0, em parceria com o CNJ e o PNUD, o portal centraliza e integra sistemas judiciais de todos os tribunais brasileiros. Isso significa mais transparência, agilidade e segurança para você, além de facilitar o acesso à justiça e a comunicação entre as diferentes partes do judiciário. Tudo isso para melhorar a experiência de quem precisa desses serviços. E o mais importante, no encontro também foram definidas as metas nacionais para 2025. Essas metas têm o objetivo de tornar a prestação de serviços mais ágil, eficiente e acessível para toda a sociedade. Confira todas as 10 metas nas nossas redes sociais. O Judiciário está cada vez mais comprometido em atender melhor a sociedade e você pode acompanhar tudo isso de perto nas nossas redes sociais e no canal do WhatsApp. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Olá, meu nome é Ana Carolina Vieira de Carvalho, sou juíza aqui do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, trabalho aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Magé. Eu vim hoje falar da minha experiência, né, que tem me marcado muito nesses últimos anos, é coordenar o mutirão de atendimento a pessoas em situação de rua, um trabalho novo, né, que ressignifica a função do magistrado e tem sido muito gratificante, não só porque a gente consegue, de fato, oferecer a justiça ali naquele caso concreto, a pessoa entra no mutirão sem documentação, consegue a documentação, muitas vezes sai com benefício previdenciário implantado,
ou sai com uma entrevista de emprego já marcada daquele dia. Isso tem me deixado muito gratificada, né? Muito feliz com a minha função de juiz. Além disso, na formação dessa rede de atendimentos, a gente conhece, né? Vai conhecendo pessoas com histórias incríveis, pessoas que desenvolvem trabalhos maravilhosos. Por exemplo, a gente quem oferece o café da manhã nos mutirões aqui no Rio de Janeiro é o Eli, que é uma pessoa que mora em Paquetá e que todo dia passa a madrugada fazendo vários litros de café, pega a barca de Paquetá, vem para o Rio de Janeiro e oferece um café da manhã praticamente quase todos os dias para pessoas em situação de rua ali perto da Assembleia Legislativa. Então, o contato com essas histórias, poder trabalhar junto com essas pessoas, com essas histórias tão bacanas, também tem sido muito gratificante nessa nova função. Nessas ocasiões, a gente também acaba ficando com muitas histórias, né? Acontecem muitas histórias. Por exemplo, levei uma amiga minha para ser voluntária e ela informou para um casal que eles poderiam fazer a união estável naquele dia. Também existe esse serviço no mutirão. Eles fizeram a união estável e chamaram ela para ser madrinha da união estável. Além disso, também numa outra oportunidade, eu fui tirar ajudei uma pessoa que estava com dificuldade, consegui uma documentação, e aí a amiga me chamou e falou: agora que eu vi que a senhora é do balacobaco, que é do babado, vem me ajudar aqui e ver se eu tenho algum FGTS para receber. Então, esse contato com os nossos assistidos também faz com que o juiz saia do seu gabinete, né, tenha uma noção da realidade que está do lado de fora e consiga, né, se sensibilizar mais ainda quando ele precisa julgar um processo, tomar uma decisão importante que vai, de fato, impactar na vida de alguém. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana, hein?